Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema profundo, que é 3 estratégias estoicas de como lidar com o arrependimento. Primeiro vamos entender o que é o arrependimento. Imagine esse cenário: você chega em casa cansado e estressado, e se depara com uma pilha de pratos na pia. Vamos ver como a filosofia estoica pode nos guiar nesses momentos de estresse e raiva. Lembra-se daquela vez em que você perdeu a paciência e discutiu com alguém? Quem nunca passou esses momentos difíceis? Os estoicos nos ensinam que o arrependimento é quando nos prendemos a eventos passados e resistimos ao que já aconteceu. É como se a imaginação assumisse o controle. O filósofo Sêneca disse que, muitas vezes, sofremos mais em nossas mentes do que na realidade. Isso significa que ficamos imaginando como poderia ter sido diferente se reagíssemos de outra forma. Mas a verdade é que devemos entender que não podemos mudar o passado. Então, como os estoicos sugerem lidar com o arrependimento? Eles nos ensinam a focar no que está sob nosso controle, nossa própria avaliação das coisas. Vamos voltar à situação dos pratos na pia. Seu arrependimento não é realmente sobre os pratos ou a outra pessoa. É sobre as suas expectativas e como você as vê. Veja, você esperava que a louça estivesse lavada. Quando não estava, você se sentiu frustrado. Mas essa frustração é mais sobre suas próprias expectativas do que realmente aconteceu. Os estoicos nos lembram de que não podemos controlar tudo lá fora, mas podemos controlar como vemos as coisas. O imperador romano, Marco Aurélio, nos diz para aceitar o presente e estar satisfeito com o que temos. Isso significa que, em vez de ficarmos presos no arrependimento, podemos aprender a aceitar as coisas como são. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar como reagimos a isso. Portanto, quando sentir o arrependimento surgindo, lembre-se de que é uma emoção da sua imaginação. Você deve ter em mente, no que você pode controlar, a sua avaliação das coisas. E, como os estoicos nos ensinam, você pode aprender a superar esses sentimentos de arrependimento. A acusação não é culpa de ninguém, além de nós mesmos. É uma batalha interna que podemos vencer. Ao compreender nossas emoções e usar o passado como aprendizado, podemos superar nossas maiores lamentações. Lembre-se das palavras dos estoicos: aceite o presente e foque somente no que você pode controlar. Esperamos que esses ensinamentos possam ajudá-lo a superar o arrependimento de uma maneira mais tranquila e sábia. Então, como podemos lidar com essa sensação desconfortável e desgastante? O filósofo Sêneca disse algo muito interessante: a vida é muito curta e ansiosa, para quem esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. Isso significa que não devemos ficar presos no passado, nem preocupados com o que está por vir. Apesar de ouvirmos muito sobre não nos arrependermos, a verdade é que todos nossos arrependimentos é como um incômodo que volta quando menos esperamos. E dói, não é verdade? O poder do arrependimento é forte. Na verdade, muitas pessoas sentem isso, não é só você. Agora, a pergunta é: o que fazer com esse sentimento? Devemos aceitar que nos arrependamos de coisas desagradáveis e temos que viver com isso? Bem, vamos dar uma olhada em Samuel Johnson, um escritor famoso. Ele percebeu que havia cometido erros e muito tempo perdido. Mas ele decidiu não se lamentar. Ele entendeu que se arrepender é normal, mas decidiu não deixar isso definir sua vida. Ele usou essa sensação para melhorar e evitar cometer os mesmos erros. Pink descreve o arrependimento como uma emoção indispensável, mas também afirma que pode ser um instrumento positivo para melhorar a sua vida. Assim, como Johnson, podemos aprender a lidar com o arrependimento. Não é sobre evitar sentir isso, mas sim sobre como reagir a esses sentimentos. Os estoicos, uma antiga escola de filosofia, nos ensinam algumas estratégias. Primeiro, é importante saber o que podemos controlar e o que não podemos. Em vez de nos culparmos pelo passado, podemos aprender com nossos erros. Afinal, não podemos mudar o que já aconteceu. Também podemos focar no presente, em como agir agora, para não sentir o mesmo arrependimento no futuro. Assim, a questão não é: por que sinto arrependimento? Mas sim:
Como faço para lidar com isso? Como faço para seguir em frente? Como posso me tornar melhor por causa disso? Para responder a essas questões, os estoicos praticaram as seguintes estratégias para desenvolver sua resistência mental e resiliência, começando por examinar o que controlavam. Assim, a lição aqui é que todos lamentamos, mas não podemos deixar que isso nos defina. Podemos aprender, melhorar e seguir em frente. Não somos perfeitos, mas podemos usar nossas experiências para crescer. E é isso que os estoicos nos ensinam: nunca se admirar no arrependimento, mas usar isso como uma oportunidade para sermos cada dia melhores. Os estoicos nos ensinam algo muito importante: como olhar para o passado e lidar com o arrependimento. Sabe quando fazemos coisas que depois pensamos: puxa, eu devia ter feito diferente? Isso é o arrependimento. Mas os estoicos nos mostram que existem duas maneiras de lidar com o passado, e como podemos conseguir uma saída. Ao olharmos para as decisões passadas, devemos agarrá-las pelo último cabo. Devemos entender que o que aconteceu, aconteceu. Devemos ver que não podemos mudar, não importa o quanto isso nos machuque, ou a alguém. Então, de que adianta o retorno? A primeira lição é pensar que o passado só trouxe coisas ruins. É como se o passado nos machucasse, e não tivéssemos mais o controle. A segunda lição, a que os estoicos nos dizem que é a correta, é diferente. Ela nos mostra que podemos aprender com o passado, mesmo que tenha sido muito difícil. Muitas vezes, nos arrependemos do que fizemos. Notícias tristes para nós, por não agirmos de outra forma. Mas, o que já aconteceu não dá para mudar, por mais que a gente queira. E o arrependimento não ajuda. A doutora Edith Eger, que passou pelo Holocausto, falou que a culpa pelo passado não muda nada. Se ela soubesse o que sabe agora, teria feito diferente, mas não dá para voltar no tempo. O que podemos fazer é aprender e crescer com nossas experiências. Às vezes a gente pensa que pode controlar tudo, mas não é bem assim. Algumas coisas, simplesmente, não dão para mudar. Se a gente se arrepende de um corte de cabelo, tudo bem, a gente pode esperar crescer de novo. Mas se a gente se arrepende de ter falado algo feio para alguém, não dá para voltar atrás. E isso é normal. Não dá para mudar o passado. Mas dá para controlar o que fazemos agora. Dá para aprender, crescer, e escolher agir de um jeito melhor. Assim como disse Marco Aurélio, um estoico, o passado não tem poder sobre nós. Só o presente é importante. Então, a dica é: não se prenda ao passado. Aprenda com ele, e use o que aprendeu para ser a melhor versão de si mesmo. Não dá para mudar o que já aconteceu, mas dá para escolher como agir agora. Assim, o que podemos fazer de melhor com o conhecimento que temos hoje? Outro ensinamento é: ame o seu destino. Como disse Marco Aurélio, um fogo ardente produz chama e brilho de tudo o que é tocado nele. A ideia dos estoicos, aqueles filósofos antigos bem seguros, eles têm algo incrível para aprendermos. Como enfrentar os problemas da vida, e mesmo assim, amar o que acontece. O que acontece pode ser uma oportunidade para brilhar, mesmo quando é difícil. Os estoicos também nos ensinam a lidar com as coisas que acontecem, especialmente quando não temos controle sobre elas. Temos duas escolhas, a que nos ajuda e a que não nos ajuda. Às vezes, a vida nos dá dificuldades, como o trânsito chato, ou o celular, sem sinal na hora errada. Podemos pensar que isso é só para nós, que tudo está dando errado. Mas isso não é verdade. Todos temos problemas às vezes. A lição dos estoicos é simples: não podemos mudar tudo o que acontece, mas podemos escolher como reagimos. Eles chamam isso de amor fati, que significa amar o que acontece, seja bom ou ruim. A gente aprende e cresce com tudo. Pense nisso como pegar um caminho difícil. Se a gente aceita o desafio e enfrenta com alegria, a gente aprende muito. Por exemplo, Epicteto, outro estoico, imaginou estar nas mãos de guardas romanos, ordenado a morrer. Ele disse que, mesmo nessa situação, poderia escolher como se sentir. Disse Epicteto: eu devo morrer. Mas devo morrer chorando? Devo ser acorrentado, mas gemer e gemer também? Devo ser exilado.
Mas, não há nada que me impeça de ir, com um sorriso, calmo e sereno. Então, a ideia é essa: a vida vai ter momentos em ruínas, mas não precisamos ficar presos neles. Se aprendermos a amar nosso destino, a enfrentar os problemas, de cabeça erguida, a gente vai ser mais forte. E a melhor parte é que, se a gente fizer isso, com certeza, teremos menos arrependimentos. Lembrar disso todos os dias pode ser difícil, mas ajuda a viver melhor. Afinal, cada momento pode ser uma chance de brilhar e crescer. Outro ensinamento é: olhe sempre para frente, como disse Sêneca. Devemos projetar nossos pensamentos à nossa frente a cada passo, e ter em mente todas as eventualidades possíveis, em vez de apenas o curso de ação usual. Então antecipe os problemas, e evite arrependimentos. Essa é mais uma lição dos estoicos. Eles nos ensinam de como evitar problemas, e ficar mais preparado para os desafios da vida. Vamos começar com um exemplo. O Ryan Holiday é um palestrante que sempre se prepara para tudo. Antes de subir ao palco, ele pensa em tudo o que pode dar errado: o microfone falha, o controle de slides não funciona, o público não reage como ele espera. Ele fica preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Assim, ele não fica nervoso ou sobrecarregado quando as coisas dão erradas. Os estoicos têm uma dica valiosa para as pessoas: é importante pensar nos problemas antes que eles aconteçam. Isso se chama premeditatio malorum, que significa pensar nos problemas antes. Eles fizeram isso para ficar prontos para as dificuldades da vida, e não se abalarem em momentos difíceis. Sabe aquela sensação de quando algo não sai como a gente quer? Os estoicos ensinam a lidar com isso. É normal a vida ser injusta. Nem sempre ganhamos o que merecemos. O segredo é não ficar surpreso quando algo dá errado. Se a gente se prepara para isso, fica mais fácil enfrentar as situações difíceis. Booker T. Washington foi um grande exemplo disso. Ele administrava uma escola com muitos alunos e dava discursos importantes. Mas como ele fazia isso tão bem? Ele imaginou que as coisas poderiam acontecer no dia e se prepararam para elas. Assim, quando algo não saiu como esperado, ele já estava preparado para qualquer eventualidade. Isso também vale para as decisões do dia a dia. Epicteto, outro filósofo estoico, usava essa ideia ao tomar banho. Ele imaginava tudo o que poderia dar errado no banheiro, e assim, quando algo não ia bem, ele não se abalava. A lição dos estoicos é simples. Devemos nos preparar para os problemas, e assim ficamos mais fortes. Mesmo que algo não saia como planejado, a gente já esperava por isso. E isso evita arrependimentos. Sabemos que fizemos o melhor, então não precisamos nos preocupar. Então, pessoal, fica a dica: pensar nos problemas antes e ajudar as pessoas a lidar melhor com elas mesmas. A vida não é perfeita, mas a gente pode ficar preparada para tudo. Assim, estaremos prontos para qualquer obstáculo que cruze nosso caminho. Bem, chegamos no final do nosso vídeo, e espero que o conteúdo possa lhe ajudar no seu crescimento pessoal. Tenham todos um excepcional dia. Deus abençoe a todos.